Saúdo a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. Hoje nós estamos tendo a alegria de ter uma irmã querida conosco. Fazia muito tempo que a gente não se via. Nossa irmã Irani. Seja bem-vinda, minha irmã, em nome de Jesus. Alegria muito grande revê-la, viu? Amados, vamos abrir nossa Bíblia hoje no livro do Apocalipse. Não estou trazendo uma palavra específica para as mães, mas uma palavra para todos nós. Todos carecemos ouvir aquilo que o Espírito deseja ministrar a nós no dia de hoje. Apocalipse capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 7 até o versículo 13. A carta do Senhor à igreja de Filadélfia. Todos acharam? Amém. Amém. Então diz assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a minha palavra, a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu povo, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus e Pai celestial, louvamos e bendizemos o teu santo nome diante da tua santa palavra. Que o Senhor venha falar ao nosso coração de um modo vivo, de um modo especial. Que os nossos olhos sejam abertos, desvendados, para compreender aquilo que o Espírito fala à igreja no dia de hoje. Vem, Senhor, fala, porque o teu povo ouve, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, meus amados. Hoje é um dia especial, é um dia de celebração da ceia do Senhor. E é um dia onde nós paramos um pouco para fazer uma reflexão a respeito da nossa própria caminhada com o Senhor. É um tempo de introspecção, é um tempo onde nós nos examinamos a nós mesmos, olhamos para dentro de nós, sobretudo clamando ao Senhor que Ele venha sondar o nosso coração. Se houver caminhos maus em nós, que esses caminhos sejam tirados de nós e que nós sejamos conduzidos ou reconduzidos ao caminho eterno. E a gente costuma dizer muito nesse lugar, nenhum de nós está pronto, porque crente maduro Deus colhe, não é? Então todos nós estamos sendo tratados, trabalhados. A gente devia andar com a plaquinha daquela, em obras, porque é isso que acontece conosco. Todos nós estamos em obras, todos nós estamos sendo ministrados e trabalhados pacientemente pelo nosso Senhor. Então o desejo do meu coração hoje é chamar a igreja a reconhecer tanto os privilégios que nós temos recebido da parte de Deus, quanto para que
nós atentemos para a responsabilidade desses privilégios e de tudo quanto nós temos recebido da parte de Deus. Parece que o tempo vai passando e a gente vai negligenciando, a gente vai andando no automático, mas é preciso que nós paremos dia após dia, nos examinando a nós mesmos, pedindo que o Senhor conserte os caminhos que precisam ser consertados em nós. Cartas foram escritas às 7 igrejas da Ásia Menor. E o Senhor, Ele usa o apóstolo João, que estava no exílio da ilha de Patmos, para que fosse o instrumento dele para escrever essas cartas àquelas 7 igrejas. E o propósito do Senhor era trazer uma exortação, edificação, admoestação àquelas igrejas, para que elas crescessem na graça e no conhecimento de Deus. E uma dessas igrejas contempladas por uma dessas cartas foi a igreja em Filadélfia. O significado dos nomes, cada vez que a gente se debruça num texto bíblico e determinados nomes saltam aos nossos olhos, é interessante que a gente descubra os significados desses nomes, tanto de pessoas quanto de lugares, porque esses significados, eles nos ajudam a compreender, muitas vezes, o sentido do próprio texto. E Filadélfia, cujo significado é amor fraternal, era uma igreja pequenininha, numa cidade muito pequena, uma igreja aparentemente insignificante do ponto de vista dos homens, mas era uma igreja amorosa, uma igreja fraternal, uma igreja que estendia as mãos àqueles que necessitavam de ajuda. E o seu nome, por isso, fazia jus àquilo que a igreja mostrava, aquilo que a igreja apresentava. E essa igreja amada, essa igreja querida do Senhor, que não recebe da parte dele nenhuma reprimenda, essa igreja recebe do Senhor um elogio, uma promessa tripla e um conselho precioso. E cada uma dessas manifestações, cada um desses aspectos da mensagem de Deus àquela igreja, não serviu apenas para aquela igreja local, aquela igreja daqueles dias. É uma mensagem que serve para todos os crentes de todas as épocas. E eu não vou reler os textos, porque eu sei que algumas irmãs têm hora para chegar em casa, e isso é importante. Primeiro elogio. O Senhor diz: o Senhor conhece as obras da igreja e sabe que ela perseverou na fé e guardou a sua palavra. Olha que coisa preciosa. Será que nós temos perseverado na fé? Será que nós temos guardado a palavra de Deus no coração? Não apenas guardar como se fosse um depósito, mas que essa palavra lá dentro possa emergir e possa gerar vida para nós e vida para aqueles que estão à nossa volta. Isso é importante. Segundo lugar, a igreja recebe uma promessa tripla. O Senhor fará que os inimigos reconheçam o valor desta igreja amada do Senhor. Havia um grupo de judeus que se intitulavam judeus e não eram, e o Senhor, de uma forma muito dura, chama de sinagoga de Satanás. Ele não está falando dos judeus verdadeiros, mas daqueles falsos judeus que se levantaram para vir contra a igreja do Senhor naqueles dias. E o Senhor diz: olha, eu farei que eles se prostrem diante de ti e reconheçam que eu te amei. Olha que coisa linda o Senhor promete a essa igreja amada. O Senhor diz também que guardará esta igreja da hora da provação que virá sobre toda a terra e fará do vencedor coluna no seu santuário, sobre a qual terá escrito o nome do Senhor e o nome da cidade santa, a Nova Jerusalém. Então, a gente vê essas promessas preciosas do Senhor àquela igreja. Ele diz que guardará a igreja da hora da aprovação que virá sobre toda a terra. E isso, para alguns, remete à grande tribulação. Eu não quero entrar nessa questão, porque há uma controvérsia que ninguém se entende, pré-tribulacionistas, tribulacionistas, pós-tribulacionistas, mas seja
em que momento da tribulação, antes, durante ou depois, eu sei que o Senhor virá e não tardará. O Senhor já não tardará. Nós estamos vendo ao nosso redor sintomas, ecos dessa vinda do Senhor. E nunca foram tão claros esses sinais. E nós olhamos e dizemos, meu Deus, misericórdia, Jesus está às portas. A gente tem visto a violência exacerbada, a gente tem visto o amor esfriando dos corações. Ontem eu ouvi uma notícia que tocou tanto o coração. Uma daquelas cidades do centro-oeste do Brasil, eu não me lembro agora qual foi a cidade, um juiz, ele fez uma campanha para que um asilo naquela cidade, para onde foram mandadas idosas que foram maltratadas pelas suas famílias, pelos seus filhos, e elas foram tiradas da companhia desses filhos. Tinha uma delas que parece que teve 6 filhos ou 7 filhos, e ela chegou ali numa situação muito grave, muito, muito difícil, e esse juiz se compadeceu dessas mulheres e lançou uma campanha, adote uma mãe. E surpreendentemente, mais de 1000 pessoas se inscreveram para ir àquele asilo no dia de hoje e levar presentes e acolher aquelas mulheres tão feridas pela vida. O amor que esfriou dos corações. E a gente vê o reverso dessa moeda, mulheres que têm tido seus filhinhos e têm jogado em latas de lixo. O amor que esfriou dos corações. Este é um dos sinais, um dos sintomas que apontam para a vinda do Senhor, né? Guerras, rumores de guerra, enfermidades nunca vistas. Aqui no Brasil nós estamos experimentando esse vírus que está aí fazendo horrores na vida de muitas pessoas. Sinais da segunda vinda do Senhor. Mas o Senhor diz à sua igreja amada, Ele diz, olha, eu te guardarei da hora da aprovação. Então, se é da hora, não é na hora. Então, é antes que a coisa se torne institucionalizada, antes que a coisa se torne de uma magnitude mundial. O Senhor guardará os seus, né? Naquela época havia um costume grego, dos deuses gregos, se homenagear esses deuses com colunas dentro dos templos gregos. E o Senhor disse, eu farei de você uma coluna no meu santuário. Olha que coisa tremenda o Senhor tem feito, né? Então, no final, o Senhor traz um conselho precioso, não só para a igreja daqueles dias, daquela igreja de Filadélfia, aquela igreja local. Ele diz assim, que a igreja deve guardar o que tem, pois ele vem sem demora, para que ninguém tome a sua coroa. O Senhor não está falando de salvação, porque salvação não se perde. O Senhor está falando de galardão. Então guarde o que você recebeu, estreite o seu relacionamento com o Senhor, volte à prática das primeiras obras, porque o Senhor vem e vem sem demora. Queria trazer algumas considerações que o Senhor me trouxe a fazê-las depois de meditar sobre o texto. Eu não gostaria de me ater aos aspectos históricos da questão, mas chamar atenção para o que fora dito pelo Senhor à pequena igreja de Filadélfia. O que foi dito àquela igreja serve para todos os crentes fiéis de todas as épocas. O Senhor diz aqui, conheço as tuas obras. Olha que coisa tremenda isso aqui. Não nos iludamos. O Senhor é o que sonda mentes e prescruta corações. Isto para dar a cada um segundo as suas obras. E Ele conhece de verdade nossas obras, tanto pessoalmente quanto como igreja. E isso pode ser uma bênção, ou pode nos colocar numa grande encrenca. Então que o Senhor, que nós tenhamos temor e tremor diante do Senhor, porque não há um só lugar onde nós estejamos distantes de Deus. Então Ele é aquele que conhece a profundidade
dos nossos corações. E as nossas exterioridades, elas não impressionam o Senhor. Outro dia, eu escuto muitas malcriações no canal da igreja. E aqui e acolá eu vou lá e, como se diz aqui em Recife, eu corto da merenda determinadas pessoas. A gente vai ficar discutindo coisas. O Senhor me chamou, eu tenho certeza do meu chamado. Tentei fugir dele de todas as formas, não consegui, eis-me aqui. Mas aqui e acolá eu escuto uma malcriação feia. E outro dia, um rapazinho, ele escreveu e disse o seguinte: o chamado é forte, mas tire os brincos e o colar. O que é que tem os meus brincos e o colar? Né? Então a gente escuta muita coisa, mas que o Senhor possa me dar graça para, enquanto Ele for servido, me conservar com vida sobre essa terra, eu possa fazer exatamente aquilo para o qual eu fui chamado. Amém? Então, temos repetido muitas vezes isso. O Senhor não se impressiona com as nossas exterioridades. Ele não está preocupado com o meu colar, com o meu brinco. Ele está preocupado com aquilo que está no meu coração. E Ele conhece profundamente. Né? E muitas vezes nós temos as nossas falhas, os nossos pecados, e a gente vai para Ele e diz: Senhor, olha para aqui, eu não estou conseguindo me livrar disso. Senhor, tem misericórdia de mim, fala, ministra o meu coração, vem transformando aquilo que eu não posso mudar, em nome de Jesus. Então o Senhor afirma: eis que coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. A porta continua aberta. E essa porta chama-se Jesus. Ele disse: eu sou a porta. Quem entrar por mim, entrará e achará pastagem e será salvo. Essa porta está diante de nós. Nós não negligenciemos isso, nem percamos de vista esse fato. Essa porta é uma porta tanto de privilégios quanto de responsabilidades. E nós não podemos, como eu disse antes, perder isso de vista em nenhum momento. O Senhor deseja que atravessemos para evangelismo, para testemunho e para socorro. Tem faltado amor no coração da igreja. Eu não falo igrejas locais, mas como um todo. Nós não vamos poder resolver os problemas do mundo, mas aquele que está perto de nós, que nós possamos estender a mão, sim, em nome de Jesus. Amém? Então, meus amados, a pergunta é: temos atravessado com temor e tremor esta porta? Muitas vezes, a única Bíblia que os que estão à nossa volta terão oportunidade de ver é o nosso testemunho. Como tem sido esse testemunho? Que não percamos as oportunidades de anunciar o Cristo, se preciso, com palavras, mas sobretudo com o nosso testemunho em nome de Jesus. Então, amados, assim, evangelismo, testemunho, pressupõe oração e socorro. Tudo isso precisa andar junto. Oração, testemunho, socorro. A gente tem que estar com tudo isso ali junto. Não dá para dissociar isso em hora nenhuma, em nome de Jesus. A pequena igreja naquela cidade tinha pouca força representativa. Contudo, aquela pequena igreja recebeu da parte do Senhor um elogio, uma tríplice promessa e uma exortação, um conselho. Não há aqui nenhuma reprimenda. São muitos os privilégios que temos recebido como escolhidos de Deus sobre a terra. Privilégios demandam responsabilidade. Não dá para dissociá-los em nenhum momento, em nome de Jesus. Precisamos atentar para isso. As igrejas da Ásia Menor eram igrejas locais, mas eram também figuras representativas da igreja em todas as épocas. E é possível encontrar traços de cada uma delas dentro das igrejas locais da atualidade, através dos seus membros,
através dos seus líderes. Nós não podemos perder isso de vista em nenhum momento. A hora é grave como nação, a hora é grave como a nova ordem mundial está aí, e nós não podemos perder Jesus de vista em nenhum momento. Isso tem martelado no meu coração dia e noite. Temos feito pouco. A igreja precisa avançar, mas avançar com graça e com sabedoria, no nome de Jesus. Então, aqui o Senhor faz essa tríplice promessa e aconselha como Pai amoroso: estejamos atentos para continuar em fidelidade. Não perdemos a salvação, mas podemos perder o nosso prêmio, o nosso galardão celestial, sim, em nome de Jesus. O que é que esse pequeno arrazoado traz para nós no dia de hoje? Primeiro, o Senhor conhece as nossas obras. Isto pode significar uma grande bênção ou nos colocar numa grande encrenca. Segundo lugar, o Senhor é aquele que honra seus fiéis. Terceiro lugar, cuidemos para não perder o nosso galardão. E em quarto lugar, que estejamos sensíveis ao que o Espírito diz à igreja e a cada crente em particular. Parece que nós desaprendemos a chorar pelos nossos pecados. Nós desaprendemos a clamar com o rosto no pó, a buscar a presença de Deus de todo o nosso coração. Que o Senhor, Ele possa continuar ministrando ao seu coração. Eu tenho certeza que Ele falará ainda mais à medida que você sai daqui e consegue e continuará lendo esse texto em oração, em nome de Jesus. Amém.